Na semana passada nós começamos uma nova revista, que tem por título A Carreira que nos está proposta, onde nós vamos passar, antes era 13, agora serão 14 domingos, estudando sobre a vida cristã, do início da vida cristã, como que se inicia a vida cristã, qual é o que nós entendemos que é o marco que inicia a vida cristã em frente. Vamos ver sobre os desafios, sobre os problemas, sobre as dificuldades que certamente nós enfrentaremos na nossa caminhada cristã. E na semana passada nós começamos a falar, na lição 1, sobre o novo nascimento. E por que eu digo que hoje será... Por que eu falei que hoje vai ser uma continuação? Porque quem tem a revista, ou quem pegou, quem leu a revista, deve ter percebido que nós passamos aqui 1h30 apenas falando sobre o novo nascimento. Apenas tentando, introduzindo o que é o novo nascimento, introduzindo o que é a vida cristã, introduzindo como que se dá o novo nascimento. A gente não chegou, por exemplo, a definir o que é o novo nascimento. Tanto que uma das perguntas que foram feitas na semana passada, ou uma das dúvidas que ficou na semana passada, é se o novo nascimento é o batismo em águas. E a gente não respondeu essa dúvida. Não sei se os irmãos prestaram atenção. Mas a gente não respondeu, a gente não entrou se o batismo, o que é o novo nascimento. Se o batismo em águas significa o novo nascimento, muita gente talvez possa ter essa dúvida, essa dificuldade. Então hoje nós vamos terminar a lição número 1. E aí, graças a Deus, nós não temos nenhum compromisso com o tempo, no sentido de temos que estudar essa lição em X tempo, em X domingos. Normalmente o que é proposto é uma lição por domingo. Mas a gente também não tem compromisso nenhum de ter que ser uma lição por domingo. A gente faz por uma questão de costume, mas quando necessário a gente pode, sem problema nenhum, quebrar em 2 domingos e até mais, se assim for necessário. Então, apenas para a gente relembrar, vamos ler lá em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, que é o nosso texto base da lição que tem por título o início da caminhada. Ou seja, o que é caminhada, Diego? Como nós falamos na semana passada, nós entendemos perante a Bíblia que o ser humano ele vive 2 vidas. Ele tem uma vida humana, nosso dia a dia, começa lá quando você nasce na barriga da sua mãe, e aí todo aquele ciclo da vida que a gente já conhece, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, a vida humana. E nós entendemos que todo homem ele vive também, homem e mulher, obviamente, homem quando eu digo natureza humana, homem com H maiúsculo, todo homem ele também vive uma vida espiritual. E quando a gente fala sobre o início da caminhada cristã, a gente fala sobre a escolha que uma pessoa, ou seja, homem ou mulher, faz de acordo com a sua vida espiritual. Nós entendemos pela Bíblia que existem 2 caminhos, existem 2 opções. Ou você vive uma vida espiritual com Deus, ou você vive uma vida espiritual sem Deus. Nós entendemos pela Bíblia que não há uma terceira opção, não há uma quarta opção. Não existe uma vida espiritual ora com Deus e ora sem Deus. Não, você escolhe ou com Deus ou sem Deus. E aí, o início da caminhada e aí onde a gente chega no novo nascimento, decidir escolher uma nova vida, uma vida espiritual, viver a minha vida espiritual com Deus. E aí, como é que acontece? Como é que faz? Quero tomar essa decisão, ou tomei essa decisão, eu acho que eu tomei essa decisão, e o que acontece a partir de agora? Quais são as diferenças, como que começa isso, e aí ao decorrer da revista, como eu disse, a gente vai ver problemas, dificuldades que certamente todos nós encontramos ou encontraremos nessa nova, ou nessa decisão de viver uma vida espiritual com Deus. Então, o texto base se encontra em João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito isto.
de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nessa passagem, uma passagem, a gente pode dizer que até de certa forma conhecida pelos cristãos, ou conhecida pela igreja, nós vemos um mestre, uma pessoa chamada Nicodemos, que, como a própria Bíblia nos diz, era o príncipe dos judeus, ou seja, ele era um fariseu, ele era uma pessoa estudada, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa referência, a gente pode assim dizer, no que diz respeito ao conhecimento da lei. Essa pessoa, ela chega, e aí é importante a gente destacar que ela chega, no versículo 2 do capítulo 3, João destaca que ele foi ter de noite com Jesus. Por que de noite? Porque ele trabalhava de dia? Não, foi de noite porque ele foi escondido. Como fariseu, ele não poderia ser visto com Jesus, porque os fariseus eram justamente o tipo de pessoa, ou a classe de pessoas que mais perseguiam a Jesus. Muita gente acha que os romanos mataram Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus. Quem matou Jesus foram os judeus. Os judeus perseguiram, prenderam e mataram Jesus. Não executaram a pena, mas conduziram todo o processo, a gente pode assim dizer. Então, Nicodemos, ele não podia ser visto com Jesus, por isso ele foi ter com Jesus de noite. E aí ele chega para Jesus, e aí Jesus fala para ele, olha, você tem que nascer de novo, meu amigo. E por que Jesus fala isso para ele? Porque Nicodemos reconhece que Jesus era uma pessoa diferente. No versículo 2 diz, sabemos que és mestre vindo de Deus, ou seja, Nicodemos reconhecia que Jesus era uma pessoa diferente. Ele reconhecia que Jesus era um mestre, que Jesus era alguém que tinha alguma coisa diferente. E ele vem dizendo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí a gente começa a entrar a definir um tipo de pessoa, vamos assim dizer, que nós encontramos. Não é incomum, eu diria que talvez seja até mais comum do que se imagina, um tipo de pessoa que nós encontramos na igreja, que são pessoas que reconhecem que Jesus é uma pessoa diferente, que reconhecem que Jesus é vindo, é da parte de Deus, como Nicodemos diz, olha, você não pode fazer esses sinais sem que Deus esteja contigo. Então nós temos uma classe de pessoas, todo um grupo de pessoas dentro da igreja que reconhece que Jesus é diferente, que reconhece que Jesus é de Deus, que Jesus tem uma coisa, ou que ele é Deus, ou que ele tem uma ascendência, uma origem divina, vamos assim dizer. Só que aí o que Jesus fala para ele? Jesus vira para ele e fala assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí começa todo o questionamento de Nicodemos falando, mas Jesus, como que eu posso nascer de novo? Eu não posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. E aí Jesus fala que está falando que o nascer de novo é nascer do Espírito. E aí a gente entra no assunto, nossa lição, que é o novo nascimento, que é essa nova caminhada. Então um dia você acordou e falou assim, não, quer saber? Eu ouvi lá na igreja, ou já ouvi várias vezes, ouvi a minha infância inteira, ouvi minha juventude inteira, enfim. Eu ouvi que existem dois caminhos para seguir, espiritualmente falando. Existe um caminho com Deus, com um tal de Deus, um caminho que muitas pessoas dizem que é um caminho bom, e existe um caminho sem Deus. Quer saber? Eu acho que eu vou escolher o caminho com Deus. Quando você escolhe esse caminho, você sabe o que de fato é esse caminho? Você sabe o que de fato significa escolher esse caminho? Você sabe como que você começa a caminhar nesse caminho? O que Jesus nos mostra aqui, que ele fala para Nicodemos, é que, olha, não basta você saber que eu sou diferente. Não basta você achar ou ter certeza de que eu vim da parte de Deus. Você precisa nascer de novo. E aí, na semana passada, nós falamos sobre o que significa nascer de novo. E um dos pontos que nós mais investimos tempo foi que nascer de novo significa, literalmente, reaprender todas as coisas. Quando nós falamos sobre nascer de novo no sentido espiritual, quando Jesus fala, olha, você tem que nascer de novo para Nicodemos, isso significa que, espiritualmente falando, nós temos que reaprender a andar, a falar, a pensar, a comer, a beber, a agir, a se relacionar. E aí nós falamos que quando nós decidimos nascer de novo, ou seja, eu decidi escolher viver uma vida agora com Deus, mas eu não passo, quando eu nasço de novo, eu não mudo, ou eu não reaprendo a fazer tudo aquilo que eu já fazia antes, nós vemos que muitos crentes têm problemas. E aí nós entramos, por exemplo, na questão do não pode.
né? Que eu disse que para um cristão não deveria haver não pode. Porque o não pode é reflexo, muitas das vezes, de uma coisa que você quer, mas que você não pode. E como um cristão que nasceu de novo, você não deveria querer aquilo. Vou dar um exemplo só para a gente tocar nesse assunto e a gente vai seguir. Quem aqui gosta de jiló? Ninguém gosta de jiló? Você gosta de jiló? Se eu falasse para você hoje assim, Vinícius, como um cristão, você não pode comer um jiló. Talvez você fale, poxa, caramba, não posso comer um jiló? Aí vai dar um dia que você vai falar, jilózinho hoje, jiló com manteiga, uma Coca-Cola gelada, rapaz, não preciso de mais nada na minha vida, mas não posso comer um jiló. Agora se eu chegar pro Franz e falar assim, Franz, você como um cristão, rapaz, você não pode comer jiló. Isso muda alguma coisa na sua vida? Porque ele não gosta de jiló. Então, muitas das vezes, quando o crente ele se apega ao não pode, é porque ele não pode algo que ele quer. E aí o exemplo que eu dei foi um exemplo de viagem. De alguém chegar para mim e falar assim, Diego, você pode ir para Antártica? De eu falar para vocês se eu posso ir para a Antártica ou não. Eu não faço a mínima ideia se eu posso ir, porque não me interessa. Então eu nunca procurei saber se eu posso ou se eu não posso. Se a passagem é cara ou barata, o que tem para fazer ou o que não tem. Agora, se você me perguntar se eu posso ir para o Japão, eu posso falar, não posso ir para o Japão, porque para o Japão custa caro, porque o Japão me interessa. Então nós falamos que na vida cristã, quando nós decidimos por seguir uma vida com Deus, quando nós decidimos de não, espiritualmente eu quero nascer de novo, eu quero viver uma nova vida, nós temos que rever tudo aquilo que a gente já sabe fazer, a gente tem que fazer de novo. Então eu tenho que reaprender a andar nessa nova vida, eu tenho que reaprender a falar nessa nova vida, eu tenho que reaprender a pensar nessa nova vida, eu tenho que reaprender a me relacionar nessa nova vida, eu tenho que reaprender a comer nessa nova vida, a beber nessa nova vida e principalmente eu tenho que mudar as minhas esperanças e expectativas nessa nova vida. Nós não podemos viver uma nova vida com a mesma esperança ou com a mesma expectativa de uma vida anterior. E aí, de novo, é onde muitos cristãos passam por problemas, é onde muitos cristãos passam por dificuldades, é onde muitos cristãos enfrentam muitas crises, é onde muitos cristãos, infelizmente, se desviam e até mesmo se apostatam. Por quê? Porque essas pessoas, nasceram de novo, mas com uma esperança antiga. Nasceram de novo, mas com uma expectativa antiga. Que não deve ser mais a expectativa ou não é mais a expectativa que se espera nessa nova vida. Então Jesus chega para Nicodemos e ele fala, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala para Nicodemos, olha, você precisa nascer de novo. E aí a gente entra no assunto de hoje. Primeira coisa, por que nós precisamos nascer de novo? Vim para a igreja, ouvi a mensagem, ou fui criado na igreja, ou decidi que eu quero viver uma vida com Deus. E aí você está falando para mim que a primeira coisa que eu tenho que fazer é nascer de novo. Mas por que eu preciso nascer de novo? Quem pode me dizer o porquê que nós precisamos nascer de novo? Veja bem, Nicodemos ele já era mestre em Israel, ele já conhecia a lei, ele já era fariseu, ele já era uma pessoa religiosa. E Jesus fala para ele, olha, ele já reconhecia Jesus como um mestre, reconhecia Jesus como alguém da parte de Deus. Por que isso não é suficiente? Por que Jesus fala você precisa nascer de novo? Porque a condição espiritual na qual Deus se encontra requer que a gente não continue vivendo a nossa vida da mesma forma como a gente vive normalmente. Então as práticas que nos levam a Deus, a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, ela tem que ser baseada numa questão, num ponto de vista espiritual. E quando você vive especificamente na sua carne, isso é satisfazendo as vontades do seu corpo e não do seu espírito, você não consegue atingir essas coisas. Exatamente. Jesus ele responde no versículo 6 falando assim, olha, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do espírito é espírito. E aí é muito interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que, eu diria que muitas das vezes, nós encontramos várias pregações, nós encontramos várias igrejas, várias pessoas que mencionam uma característica de Deus
que Deus, na verdade, não revela, ou não a revela dessa maneira, que é, Deus ele é muito correto nas suas coisas. O que é certo, o que é errado, é errado. Deus ele é muito absoluto nas suas decisões, nas suas expectativas e principalmente nas suas doutrinas, nas suas regras, nos seus mandamentos. Nós temos visto ultimamente igrejas, infelizmente crentes, eu não vou chamar de cristãos, eu vou chamar de crente, porque tem diferença entre crente e cristão. Crente é quem acredita, até o diabo é crente, ele acredita. Cristão é quem segue a Cristo. Aí já é uma coisa diferente. Então, nós temos que separar o crente do cristão. Existem muitos crentes que empregam um Deus que ele é bondoso, ele age com bondade, mas ele não é bondoso. Que ele age com amor, mas ele não é amoroso. Prega um Deus inclusivo. Um Deus que ama a todos, e de fato Deus ama a todos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ao mesmo tempo que Deus ama a todos, ele não fala, olha, eu te amo, vem como você está e fique como você quer. Deus ele é muito correto, ele é muito absoluto nos seus valores, e principalmente inegociável. Então quando Deus fala assim, olha, o que é da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É Deus falando assim, olha só, você quer viver uma vida comigo? Eu quero viver uma vida contigo. Mas você precisa nascer do Espírito. Você precisa deixar a carne e passar a viver pelo Espírito. E aí por isso que a expressão novo nascimento, ela reflete ou ela sintetiza exatamente o que é a decisão de viver uma vida com Deus. Não é à toa que se chama novo nascimento. Por que nós precisamos passar por um novo nascimento? Porque agora nós estamos andando com uma pessoa, ou nós nos propomos no nosso coração andar com uma pessoa que é uma pessoa diferente. E se essa pessoa é diferente, eu preciso ser diferente também. Vamos dar um exemplo mais claro, mais prático? Imagina que você... Alguém aqui é da realeza? Tem algum sangue real? Origem real? Ninguém. Todo mundo plebeu, né? Todo mundo... né? Ralé. Aí imagina que agora você casou com alguém da realeza. Você casou com um príncipe. Você casou com um rei. Você consegue casar com um rei e continuar vivendo como um plebeu? É impossível. Nós temos, pelo menos, 2 exemplos recentes e notórios no mundo, na história do mundo. Nós temos a princesa Diana, sei lá, 40, 50 anos atrás, não lembro, talvez. E nós temos recentemente a Kate com o príncipe William. Quando você casa com alguém da realeza, quando você faz parte da realeza, você precisa viver como alguém da realeza. Isso significa as suas roupas, isso significa a sua casa, você não mora onde você quer. Isso significa os seus costumes, aonde você vai, com quem você se relaciona, como você come, o que você come, como você bebe, o que você bebe. Isso significa a sua vida, toda a sua vida íntima. Né? Recentemente teve um problema que a princesa, a Kate, ela sumiu, e aí, por que ela sumiu, não sei o quê, e aí depois de um tempo, não, ela estava com, já não estava com câncer, eu precisava de um tempo para mim. E aí muitas pessoas, mas e aí, claro, a gente não vai entrar no mérito se isso é uma invasão de privacidade ou não, mas o que se espera de uma pessoa real é que a vida dela seja de fato exposta. São ossos do ofício, como o pessoal costuma dizer. E Deus, ele fala a mesma coisa na sua palavra. Ele fala, olha, se você quer seguir alguém, se você quer viver uma vida no Espírito, você precisa nascer no Espírito. Você não consegue, não é... E a gente fala não consegue, é literalmente não consegue. Você não consegue viver uma vida no Espírito sem nascer do Espírito. Por quê? Porque e a Bíblia nos mostra isso, que a carne e o Espírito, elas batalham entre si o tempo inteiro. Paulo fala isso, ele fala, olha, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Ou seja, há uma batalha entre carne e espírito frequentemente, diária, a todo momento. Porque uma quer ser santa, a parte do espírito. A outra quer continuar sendo pecadora, a parte da carne. Então, não tem como nós vivermos uma nova vida no espírito, continuando vivendo na carne. Não existe, não tem como. Você não vai conseguir. Você precisa de um novo nascimento.
Você precisa de uma transformação no sentido, obviamente, teórico, no sentido físico. Ninguém se transforma fisicamente, embora algumas pessoas de fato pareça que se transformaram. Tem pessoas que eram de um jeito, se converteram instantaneamente, são completamente diferentes. Você fala assim, está diferente, fulano, o que aconteceu? E a gente não está falando somente de aspecto físico, mas comportamental também. Então, no sentido teórico e muitas vezes no prático, há essa transformação instantânea. Mas você não tem como viver uma vida com Deus continuando com as mesmas práticas, continuando a ser a mesma pessoa que você era antes. Por isso, o novo nascimento. E tudo o que vem com esse novo nascimento. De novo, o novo nascimento não é somente uma coisa que você... eu nasci de novo. Não, você tem que realmente, literalmente nascer de novo. Eu andava como? Eu andava desse jeito. Agora eu tenho que andar de um outro jeito. Eu tenho que andar de um jeito espiritual. Ou eu tenho que andar de um jeito como alguém que nasceu no espírito. Talvez, pode ser que o andar seja o mesmo. Então pode ser que o que eu gostava antes, o que eu fazia para me divertir antes, enquanto eu tinha uma vida nascida na carne, depois que eu passei pelo novo nascimento e agora eu nasci novamente, agora eu vivo no espírito, pode ser que o que eu faça para me divertir agora como um recém-nascido espiritualmente, seja a mesma coisa. Mas pode ser que não seja. E tomar a decisão de passar pelo nascimento envolve também assumir a responsabilidade de que, se não for a mesma coisa, então tem que descobrir outros gostos. Se eu gostava de Giló antes e agora eu não deveria gostar de Giló, então eu tenho que passar a não gostar mais de Giló. Eu tenho que passar por uma transformação, por um novo nascimento, para quando eu ver Giló, eu não queira comer Giló. Porque se eu continuar gostando de Giló, mas eu também ficar preso a não poder comer o Giló, isso vai se tornar um peso na minha vida. Isso vai se tornar um problema na minha vida. Porque talvez eu consiga passar 2, 3, 4, 5 meses sem comer Giló. Mas eventualmente eu vou querer comer Giló. E aí a gente vem com o pecado, a gente vem com um monte de coisa que não é o assunto dessa lição. Então, por que nós precisamos nascer de novo? Romanos 3, 23 também responde isso para nós. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por que eu preciso nascer de novo? Porque se eu decidir viver uma vida com Deus, eu não posso continuar vivendo, não posso ser quem eu era antes. Porque antes eu era uma pessoa escrava do pecado. Antes eu era uma pessoa que nasceu em pecado. Então agora eu tenho que passar por um novo nascimento. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu vou continuar sendo um pecador. Porque pecador nós nunca deixamos de ser. Nós sempre estamos sujeitos ao pecado. Mas agora, como alguém que segue a Jesus Cristo, que tem uma vida espiritual com Deus, eu não posso mais ser escravo do pecado. Eu preciso ser livre do pecado. E aí, na semana passada, eu falei uma frase que também é importante a gente ter consciência disso. O que é ser livre do pecado? Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é não ter a obrigação de fazer nada. Ser livre, Deus me libertou do pecado. Agora eu posso fazer o que eu quero. Não. Deus ele te libertou do pecado para que você não tenha a obrigação de pecar. Ou seja, a obrigação é sempre uma escolha. Na vida do cristão, daquela pessoa que passou por um novo nascimento, pecar é sempre uma escolha. Nós escolhemos pecar. Não diga só, até agora, tudo que você falou eu concordei. Mas eu não escolho pecar. Até entendo que às vezes eu escolho, mas normalmente, quando eu peco, quando eu ouvi, eu já pequei. Não foi uma escolha que eu fiz. Eu não acordei de manhã e falei, hoje eu vou pecar 3 vezes. Todo pecado é uma escolha. Diga. É porque não existe, né? Qualquer como que a pessoa vai pecar e vai dizer, eu nem lembrei que pequei, nem lembrei que era assim. O que acontece muitas das vezes é, o ato em si, ele pode ser um ato, vamos dizer assim... Quase habitual? Não, não inconsciente, mas assim, o ato em si não necessariamente pode ser uma coisa que você escolheu fazer aquele ato. Mas o que te levou a fazer aquele ato é uma escolha. Entende? Não? Então, por exemplo, estou trabalhando lá e aí
sou casado, presbítero, e aí chega um pessoal do trabalho e fala, pô, então, eu tô saindo da empresa que eu tô trabalhando. Dia 1º de maio começa uma empresa nova. E aí cheguei amanhã do escritório e o pessoal fala assim, cara, poxa, você vai sair da empresa, pô, vamos fazer uma despedida pra você? Vamos embora. Ah, vamos sair pra jantar. Beleza, vamos sair pra jantar. Aí eu vou sair, a gente jantou e tal, não sei o que, conversando, papapá. E aí os caras falam assim, tem algum problema de eu sair pra jantar com o pessoal do trabalho? Não. Aí o pessoal fala assim, pô, cara, são 9 horas ainda, tá cedo pra casa. Pô, vamos pra outro lugar. Ah, mas vamos pra onde? Ah, sei lá, vamos pra um bar aí. 9 horas, tem um bar aqui do lado, vamos lá pro bar e tal, não sei o que. Aí, tá bom, vamos pro bar. Aí você vai pro bar. Aí chega lá no bar, ah, cara, toma alguma coisa aí, toma uma cerveja. Ah, não gosto de cerveja, amargo, não sei o que. Ah, não, então toma um drink aí, toma um drink aí com vodka, com alguma coisa. Tá bom, aí toma um drink. Ih, copo vazio, não para em pé. Ah, não enche. Não, agora é por minha conta, vou pagar outro drink. Toma outro drink. Aí tomou 3 drinks. Aí isso já é meia-noite. Aí, vou embora pra casa. Aí, Fabiola já tá ligando aqui e tal. Não, aí, hoje eu tô despedida. Foi o seguinte, cara, vamos pra outro lugar. Vamos pra onde? Ah, tem um lugar ali que tem umas mulheres ali que fazem massagem e tal. Não, eu sou casado aqui. Não, a gente fala só pra ver, a gente fala só pra gente ficar zoando e tal, não sei o que, tô despedida, papapá. Ah, tá bom, vamos lá. Só olhar, hein? Não, só olhar, não vou fazer nada não, tô casado, a gente sabe que tá casado e tal, não, tal. Ah, então só olhar então. Aí eu vou lá, né, num lugarzinho lá, entro lá, eu fico lá sentado só olhando. No final da noite, peguei uma mulher lá e tive a relação sexual com a mulher. O pecado ele começou lá atrás, quando eu decidi acabar o jantar e ir para um bar, ao invés de acabar o jantar e ir para casa. O pecado foi também ter consumado um ato sexual com uma mulher sendo casada, ou se eu fosse solteiro, né? Ter consumado um ato sexual fora do casamento, vamos assim dizer. Mas esse não foi o único pecado. E aí eu falei assim, rapaz, Fabiana, meu amor, me perdoa, mas quando eu vi ela já estava em cima de mim. Sim, quando eu vi ela já estava em cima de mim. Mas ela não chegou na rua e falou, ih, rapaz, o Diego já chegou, me deu uma banda, eu caí no chão, ela montou em cima de mim. Não foi assim que aconteceu. Certo? Então o pecado começou lá atrás. Ele terminou de uma forma, mas ele começou lá atrás. E eu tive, ao longo da execução do pecado, várias escolhas. Eu tive a escolha de ir para o restaurante. Eu tive a escolha de sair do restaurante e ir para o bar. Eu tive a escolha de chegar no bar e tomar um drink. Eu tive a escolha de tomar o segundo drink. Eu tive a escolha de tomar o terceiro drink. Eu tive a escolha de sair do bar e ir para casa, ou sair do bar e ir para um lugar só para observar. E aí, eventualmente, eu gosto de fazer essa comparação com um funil. Imagina um funil gigante que você caiba dentro do funil. Tem uns parques aquáticos que eles têm um brinquedo que é meio que um funil, assim. Você vem com uma boia e você fica rodando no funil até você cair. No início do funil você consegue sair. Mas chega um momento que você não consegue mais sair. A única saída é para baixo, não tem para onde você fugir. Depois que eu passei uma noite, barriga cheia, com 3 drinks na cara, bêbado, num lugar com um monte de mulher nua, sentado olhando, qual é a chance de quando uma mulher chegar para mim e eu falar, não, peraí, eu sou casado, não. Até aqui eu vim, daqui eu não posso mais, levantar e ir embora. Qual é a chance disso acontecer? Então você vê que uma coisa vai arrastando a outra, mas a escolha eu sempre tive. Então o pecado, e claro, eu dei um exemplo aqui bem esdrúxulo, um exemplo bem drástico. A gente precisa pegar isso e aplicar isso na nossa vida, mas o pecado ele é sempre uma escolha. Nós que escolhemos sempre pecar, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso que recém-nascidos espiritualmente, agora para uma vida com Deus, nós precisamos nascer do Espírito. Se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso nascer do Espírito. Nascer do Espírito significa, de novo,
reaprender a andar, a comer, a falar. Claro, então eu nasci de novo. Me tornei cristão. Eu preciso andar diferente. Então agora eu vou andar com os pés mais abertos. A gente está falando no sentido figurado, no sentido espiritual, né? Comer, beber, enfim. Embora algumas coisas de fato tenham um sentido mais literal. Mas por isso que nós precisamos nascer de novo. Porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 3, olha, nós nascemos em pecado. Nós somos incompatíveis. Se você sair daqui da Alemanha com seu equipamento eletrônico e você for para o Reino Unido, você não vai conseguir usar o seu equipamento eletrônico. Porque a tomada é incompatível. Não importa o que você faça, você não vai conseguir. É incompatível. Se você sair daqui da Alemanha e você for, se eu não me engano, para Dinamarca, dependendo do aparelho, você consegue utilizar. Mas se for um aparelho com aterramento, você não consegue utilizar. O que nós aprendemos com isso? Tem coisas que a gente faz antes de nos convertermos, enquanto nós vivíamos uma vida sem Deus, que talvez tem coisa que a gente não consegue fazer, a gente não dá mais para continuar fazendo depois que você vive uma vida com Deus. Tem coisa que você até consegue continuar fazendo, mas eventualmente você tem que parar. Você precisa de um adaptador. A forma mais segura, a forma mais correta de você sair do país de onde você está e ir para um outro país é você levar um adaptador de tomada. E aí você vai garantir que você vai conseguir usar todos os seus equipamentos eletroeletrônicos. É igual na nossa vida cristã. Quando nós decidimos parar de andar com Deus para voltar a andar com Deus, a forma mais segura e garantida de ter sucesso na sua nova caminhada é comprando um adaptador de tomada. Algo que vá mudar a tua tomada de 2 pinos para uma tomada de 3 pinos. Uma de 3 para 4, enfim. É um adaptador de tomada. É um novo nascimento. Nós precisamos de um novo nascimento. Não dá para ter uma nova vida sem um novo nascimento. Não dá para adaptar. Nós precisamos de um novo nascimento. Então, por que nós precisamos de um novo nascimento? Porque nós pecamos, nós nascemos pecadores. Nós precisamos ter alguma coisa que, olha, agora é diferente, então nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos de um novo nascimento. E o que é um novo nascimento? Bom, antes da gente falar o que é um novo nascimento, a gente precisa, eu gosto sempre de fazer esse exercício, de antes de falar o que é, a gente definir o que não é. Porque normalmente o que não é está muito mais enraizado nas pessoas do que o que é de fato. Né? É muito mais fácil você se apegar e você se ater, e você ter um conceito na sua cabeça que não é de fato aquilo ali, não é a verdade, do que você já ter alguma coisa e você apenas confirmar que de fato é a verdade. Então, o que não é o novo nascimento? Vamos voltar lá para João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Como eu disse no início, Nicodemos era uma pessoa conhecida da lei. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era uma pessoa que conhecia a lei, vamos dizer assim, de Gênesis até os profetas. Conhecia tudo. Nicodemos era uma pessoa, como príncipe dos judeus, era uma pessoa, a gente pode dizer, uma pessoa bem enraizada na religião judaica, uma pessoa bem assim, dentro, imersa na religião judaica. Era uma pessoa certamente altamente religiosa. E mesmo assim Jesus fala para ele, olha, você tem que nascer de novo. Então o que não é um novo nascimento? Religião não é um novo nascimento. Ah não, Diogo, sem dúvida. Porque se eu sou budista, eu não nasci de novo. Não, eu estou falando de religião cristã. Eu estou falando de religião como religiosidade. O que seria religiosidade? Vamos nos exemplos mais específicos? Vir à igreja todos os domingos não é um novo nascimento. Concordo, Diego. Porque o novo nascimento é aquela pessoa que vem para a igreja aos domingos e às quartas-feiras. Também não é um novo nascimento. Ah, não, é verdade que eu sou mulher, então novo nascimento é vir aos domingos, às quartas e às sextas. Também não é um novo nascimento. Um novo nascimento não é a quantas vezes você vem à igreja. Um novo nascimento não é a quantas vezes você ora.
O novo nascimento não é quantas vezes você jejua. O novo nascimento não é a roupa que você veste. Embora, quantas vezes você vai à igreja, quantas vezes você ora, quantas vezes você jejua, o que você conhece da Bíblia, a roupa que você vista, que você veste, reflita o seu novo nascimento. A gente precisa entender isso. Porque, de novo, muitas igrejas, é interessante. Deus é maravilhoso, porque ele fala assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que nós vemos muitas vezes, entretanto, são pessoas não se desviando para a esquerda, que seria o caminho errado, mas se desviando para a direita. Mas se desviando para a direita, o que também está errado. Então, muita gente fala assim, não, o que me define não é quantas vezes eu vou para a igreja. O que me define não é quantas vezes eu oro, o que me define não é o meu conhecimento da Bíblia, o que me define não é a minha roupa, não é o meu cabelo, não são as minhas joias, não é a minha maquiagem. De fato, não é isso que te define, isso não é um novo nascimento. Só que aí a pessoa fala assim, então eu vou usar a roupa que eu quero, então eu vou maquiar o que eu quero, então eu vou fazer o que eu quero, porque é isso que me define. De fato, isso não te define, mas isso reflete quem você é. Nós precisamos nos preocupar com isso. Embora, e aí a gente está falando de roupa, e normalmente a roupa ela envolve o público feminino, o que também, ao longo do tempo, enfim, não são só mulheres que devem se preocupar com a sua vestimenta, né? Homens também devem se preocupar com a sua vestimenta, mas muitas pessoas entendem que a roupa define o novo nascimento, o que não é. Mas o novo nascimento reflete na roupa. Um exemplo feminino. Usar uma calça comprida não significa que eu não nasci de novo. De fato, não significa. Mas se você nasceu de novo, talvez não seja bom você usar uma calça comprida muito justa. Talvez não seja interessante você usar uma calça comprida com uma cintura baixa. Como homem, o novo nascimento não se define se eu uso camiseta, né, regata ou bermuda. De fato, não se resume. Mas talvez porque eu sou nascido de novo, se eu sou uma pessoa, né, musculosa, toda atlética, talvez seja interessante, talvez não usar uma camiseta, né, porque pode deixar as irmãs um pouco animadas, pode despertar, né, não sei. Talvez como reflexão de um novo nascimento eu deva... Não estou falando para não usar, estou falando para repensar. Será que precisa mesmo? Uma sunga de praia, aquelas, né, de nadador, aquelas bem fininhas. Talvez usar um short seja um pouco mais apropriado. Mas se você usar uma sunga, você usa. Se for uma sunga confortável. Sim. Desde que o Espírito Santo te guie. Então a gente precisa entender que, embora a religiosidade, as suas práticas, a sua vestimenta, as suas atitudes não definam o seu novo nascimento, elas precisam ser, vamos dizer assim, elas precisam refletir o seu novo nascimento. Elas não definem, mas elas precisam refletir. Então, o que não é um novo nascimento? Religiosidade não é um novo nascimento. Você não nasceu de novo porque você vai à igreja desde que você se entende por dentro. Você não nasceu de novo porque você conhece toda a Bíblia. Você não nasceu de novo porque você dá aula na escola dominical. Você não nasceu de novo porque você só usa saia longa, cabelo comprido, não usa brinco, não usa maquiagem. Você não nasceu de novo porque você jejua 3 vezes ao dia, não é possível, mas, bom, talvez seja possível. Seria interessante, porque você jejua 3 vezes por dia, mas você não nasceu de novo porque você jejua todos os dias ou ora 3 vezes por dia, como Daniel. Isso não é nascer de novo. Nascer de novo também não significa ser batizado. Na semana passada nós tivemos essa... O que é nascer? Eu pergunto, se não me engano, eu perguntei o que é nascer de novo. Uma pessoa... Foi Lidiane, foi que falou? É batismo nas águas. Batismo nas águas não significa nascer de novo. Embora, como eu disse antes, o batismo nas águas reflita o novo nascimento. Ou seja, eu não nasci de novo porque eu me batizei nas águas, mas eu me batizei nas águas porque eu nasci de novo. O batismo nas águas, ele significa, o seu significado, assim, existem várias, não é uma coisa só, mas
O principal significado do batismo nas águas, eu vou dizer, que é um testemunho público de um novo nascimento, onde você morre para o mundo, quando você mergulha nas águas, e você nasce para uma nova vida agora com Cristo, quando você sai da água. Então o batismo nas águas, ele significa, ele representa um novo nascimento, mas ele não é um novo nascimento. Tem pessoas que nasceram de novo e não se batizaram. Infelizmente, tem pessoas que se batizaram, mas não nasceram de novo. Então, o que não é nascer de novo? Religiosidade não é nascer de novo. Batismo nas águas não é nascer de novo. Batismo com o Espírito Santo, nós que somos uma igreja pentecostal, batismo com o Espírito Santo não é nascer de novo. Falar em línguas não é nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer do Espírito. É ser uma nova pessoa. É entender que, como alguém nascido na carne, eu vivia de um jeito. Como alguém que nasceu do Espírito, eu preciso viver de um jeito diferente. Quão diferente? Aí depende de quem você era e de quem você vai continuar sendo. Quão diferente? Aí depende da obra que Deus tem na sua vida. Mas tem que ser diferente. 0,00001% é diferente. Não é igual. Igual é 100% de igualdade. Precisa ser diferente. O novo nascimento, ele representa uma diferença. Tem que ser nascido do Espírito. E aí, o que é esse novo nascimento? Bom, nós entendemos, assim como a salvação, que o novo nascimento, ele é um processo. O novo nascimento, ele tem, a gente pode dizer assim, etapas. O novo nascimento, ele tem, características, não é uma coisa instantânea. Embora, para muitas pessoas, seja instantâneo. Mas, por definição, ele não é instantâneo. É igual a salvação. É um processo. É um processo. É igual a salvação. Pela Bíblia, nós entendemos que a salvação é um processo. Para muitas pessoas, a salvação ela é a salvação de maneira geral, né? Ou seja, a pessoa... Não, eu sou uma pessoa salva. Eu estou convertido. Aceitei a Jesus. O aceitar a Jesus, para muitas pessoas, pode parecer instantâneo, mas ele é um processo. Por quê? Porque quando nós olhamos salvação na Bíblia, nós vemos que ele começa com o convencimento do Espírito Santo e ele só termina no momento da nossa morte física ou arrebatamento da igreja. É um processo que é constituído em várias etapas. Você tem a conversão, você tem a justificação, a regeneração, a santificação, até terminar com a salvação de fato. O novo nascimento é a mesma coisa, né? E aí, de novo, pessoal, assim, eu não sei se vocês conseguem ter o mesmo pensamento, eu espero que sim, porque eu continuo repetindo isso várias e várias vezes. A Bíblia, ela é exata. A expressão novo nascimento é porque é de fato um novo nascimento. Deus, ele é tão didático que ele escolheu coisas do nosso dia a dia para que fique fácil da gente comparar e para a gente se apegar. É de fato um novo nascimento. Você não acorda de um jeito e amanhece com uma criança de 9 meses na sua barriga, nascendo pelas suas pernas com uma barriga aberta. É assim que acontece? Como que é um novo nascimento? 9 meses. Às vezes 9 meses passa rápido. Às vezes 9 meses passa demorado. Como que é um novo nascimento? Estou bem, né? São 10h46. Estou bem. Virou o relógio, nasceu a criança. Não. Tem nascimento que é mais rápido. Ih, nasceu. O Léo, se não me engano, foi assim, né? Quase que não dá tempo de chegar lá onde tinha que chegar. Fabiano demorou 2 meses para nascer. Demorou 2 dias para nascer. Tem gente que demora 4, tem gente... É um processo. O novo nascimento é um processo. Embora para algumas pessoas o novo nascimento seja instantâneo, mas por definição ele é um processo. O que significa que em algumas pessoas acontece mais rápido, em outras pessoas acontece mais lento, mas ele precisa acontecer. O que nós temos visto são pessoas que, não, salvação é um processo, cada um tem o seu tempo. Então, eu posso demorar mais um pouquinho. Cuidado. Não, o novo nascimento. O professor falou que o novo nascimento é um processo.
tem etapas. Então, o meu novo nascimento está incompleto ainda. Cuidado. Não é porque ele é um processo que algumas pessoas é mais rápido, outras pessoas é mais lento, que ele tem que ser mais lento ou ele tem que ser mais rápido. Faça tudo de acordo com o propósito, com a vontade de Deus. Esteja no tempo certo. Cuidado para você não ficar nessa de não, é que comigo é mais lento, não, a minha conversão é porque eu era uma pessoa muito difícil, tem muitas coisas para Deus mudar na minha vida. Então é uma coisa mais devagar. Cuidado. Você pode estar se enganando. E provavelmente, se você está com esse discurso, provavelmente você está se enganando. Então, cuidado. Então, como que é o processo do novo nascimento? João capítulo 3, versículo 31. João capítulo 3, versículo 31. Diz assim. João 3,31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando você decide nascer de novo. E aí, se antes você decide nascer da carne, você não tem como nascer de novo da carne. Não faz sentido você nascer de novo da carne. Só faz sentido você nascer de novo do Espírito. Então, se você decidir nascer de novo, se você decide, não, eu quero viver uma vida com Deus, eu preciso nascer de novo. Você vai nascer de novo no Espírito. E aí, João capítulo 3, versículo 31, diz assim, olha só. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra e fala da terra. Ou seja, se você quer viver uma vida no Espírito, se você quer viver uma vida com Deus, o ponto de partida é, bom, então Deus tem autonomia. Então Deus, ele que dirige. Então tudo tem que ser para Ele, por Ele, tudo tem que ser dele. Se eu quero viver uma vida com Ele, eu tenho que fazer o que Ele quer. Eu tenho que buscar satisfazer as vontades dele. Né? É como um casamento. Você decide casar com o seu marido ou com a sua esposa. Você não pode decidir casar com o seu marido ou com a sua esposa e falar assim, não, eu vou casar com ele, mas cada um no seu lugar. Não, só. Ela gosta de shopping, ela gosta de parque. Não, eu não gosto de parque, eu não vou pro parque. A gente vai casar, se ela quiser parque, ela vai sozinha. Isso não é um casamento. Isso é uma relação de amizade. O casamento é você, se ela gosta de parque e eu não gosto de parque, bom, então eu vou me esforçar para gostar de parque. Eu vou trabalhar para que eu goste de parque, tanto quanto ela. Tem algum problema de gostar de parque? Alguma coisa errada? Não, não é. Então, vamos passar a gostar de parque também. Então, a primeira coisa é João 3,31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra e fala da terra. Então, se eu sou nascido da carne, eu falo das coisas da carne. Eu vivo as coisas da carne. Se eu quero nascer do Espírito, eu preciso falar das coisas do Espírito. Eu preciso viver as coisas do Espírito. Eu preciso que a minha esperança esteja nas coisas do Espírito. Tá? Segunda coisa. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que acontecia aqui é porque você tinha um embate, e aí nós temos de um lado a figura de Pedro e do outro lado a figura de Paulo, no sentido de que, de um lado você tinha os judeus que se converteram, que achavam que eram mais santos do que os outros, do que os gentios, porque eles eram circuncisos. Eles tinham se circuncidado. Do outro lado, você tinha os gentios, que não se circuncidaram, porque para eles circuncisão não significava nada, que se converteram e que achavam que, olha só, tu é circunciso ou não, o problema é teu, no popular, né? E aí você tinha esse embate. O Paulo fala assim, olha só, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, nascer de novo significa que não importa quem você é, importa quem você quer ser. Não importa quem você é, importa quem você vai ser. Não, porque antes eu era assim, eu era assado, não. Antes é antes. Não me interessa o antes. O que me interessa é agora. O que você fez antes? Não, porque antes eu tinha uma vida devassa, antes eu tinha uma vida. Não, porque eu sou uma pessoa muito má. Ou eu era uma pessoa muito má. Ah, porque eu era uma pessoa
perseguia, era uma pessoa que fazia isso. Tá, mas você quer viver uma vida nova com Cristo? Não, quero. Ah, então, o que você fazia antes? Não interessa. Quem você era antes? Não interessa. É claro que as consequências dos seus atos antes, elas vão vir até você. Então, se antes você era uma pessoa mentirosa, agora, eu nasci de novo, eu quero viver uma vida com Cristo. Sim, o fato de você ter mentido antes não muda nada. Agora, as consequências das suas mentiras, você vai ter que conviver com elas. Talvez vai demorar um tempo para que as pessoas voltem a acreditar em você. Antes eu era um assassino. Não interessa. Agora, provavelmente você vai ter que se apresentar à polícia e falar, olha, eu sou um assassino. Porque não tem como você nascer de novo e continuar foragido da polícia. Não tem essa opção. Como assim? Então você vai ter que enfrentar as consequências dos seus atos. Eu acho muito interessante quando eu vejo, e quem mora fora do Brasil principalmente, vê muito, no Brasil também tem isso, né? Pessoas que passam por um novo nascimento, mas em certas coisas continuam vivendo como velhos, como pessoas carnais. Fora do Brasil é muito comum você ver pessoas com problema de ilegalidade de visto, né? A pessoa se converte, mas a pessoa está ilegal no país. Meu amigo, você está quebrando uma lei. Você já parou para pensar nisso? Não estou falando que você tem que pegar... Tem alguém aqui assim? Não, então você da igreja, vou pegar um avião e voltar para o Brasil. Não estou falando isso. Estou falando para você pensar que se você está ilegal num país, você está quebrando as leis de um país. O que Jesus fala sobre obedecer às leis? Se essas leis não são contra a palavra de Deus, você tem que obedecer. A César o que é de César. O imposto era pesado. E aí as pessoas chegam para Jesus e falam assim, Jesus, é lícito pagar imposto? O que Jesus fala? Pague somente se for até 5% do seu salário? Não, César o que é de César. Então eu vejo muitas pessoas que nasceram de novo, mas estão ilegais no país. Bom, mas aí talvez eu acho que você precisa refletir um pouco mais. Já vi pessoas, já conheço pessoas que estavam no Brasil, desempregados e tal. Não, eu vou para os Estados Unidos e vou abrir uma igreja lá porque Deus tem um chamado na minha vida. Mas esse chamado na tua vida inclui um visto de residência? Ou Jesus só mandou você, meu irmão, vai para outro país, quebra as leis desse país e prega o meu evangelho? Talvez você deva repensar. No Brasil é muito comum a pessoa passar por um novo nascimento e continuar devendo com o nome sujo no Serasa no SPC. Devendo todo mundo, até as calças. Conhecida como caloteira. Bom, se você passou por um novo nascimento, talvez você devesse repensar se continuar vivendo de uma vida caloteira seja uma coisa de fato cristã. Digo, mas o que é então? Por exemplo, a Bíblia ela é muito didática. O que Paulo fala para nós? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Jesus fala para nós? Olha só, faz o que eu faço. Você consegue imaginar Jesus Cristo vivendo ilegal em outro país? Você consegue imaginar Jesus Cristo com nome negativo no Serasa, no SPC? Você consegue imaginar Jesus Cristo andando num carro com busca e apreensão? Então talvez aí você tem uma morte. Você consegue imaginar, por exemplo, Jesus Cristo? Claro, talvez não seja o melhor exemplo para Jesus Cristo, mas, de novo, fins ilustrativos, né? Imagina que Jesus Cristo estava juntado com uma mulher há 30 anos. E aí Jesus Cristo agora se converte. Você consegue imaginar Jesus Cristo continuar juntado com essa mulher? Ou você consegue imaginar Jesus Cristo? Não, peraí. Eu tenho que casar? Então vamos casar. Mas eu não tenho dinheiro para casar. Não, então, pai, eu preciso casar. Me manda dinheiro para casar. É meio incoerente. Certo? Você viver uma nova vida com Cristo sem fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz assim, olha só, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? Olha só, é novo. O que tem que fazer? Como tem que ser? Você tem uma casa velha e você vai reformar essa casa?
Você não tem liberdade para reformar a casa. Certo? Eu não posso chegar, vamos supor que eu comprei esse espaço aqui. Quero reformar esse espaço. Ah não, eu quero que a cozinha seja ali naquele canto. Eu posso fazer isso? Talvez não. Eu não sei se tem encanamento de esgoto, de tubulação de, sei lá, caixa de gordura naquele canto. Ah, eu quero que o banheiro seja aqui. Eu posso? Não sei se tem esgoto nesse canto. Então quando você reforma alguma coisa, você tem que se preocupar se o que você quer encaixa naquilo ali. Talvez tem coisas que você até consegue fazer. Eu consigo levantar uma parede e dividir esse salão aqui em 2 salões. Mas talvez eu não consiga. De novo, eu não consigo fazer um banheiro nesse canto, uma cozinha naquele canto. Tem coisa que numa reforma você não consegue. Só que o que a Bíblia fala? Meus irmãos, a Bíblia ela é muito didática. Ela fala um renascimento. Ela fala o quê? Um novo nascimento. Qual é a diferença de um renascimento para um novo nascimento? É nascer de novo. Paulo fala aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Não tem a circuncisão e a incircuncisão. Não tem virtude alguma. Mas sim o ser uma nova criatura. Uma nova vida com Deus, escolher viver uma vida com Deus, significa que você não vai reformar alguma coisa. Você vai fazer novo. Por isso que a Bíblia fala só, é um vaso novo. É uma pessoa nova. Deus ele não trabalha com reformas. Deus ele é muito... Olha só, você quer? É novo. Deus ele não reforma ninguém. Deus ele faz de novo. Ele quebra como um olheiro. Assim, a Bíblia é muito didática. Quando nós vemos a figura de Deus como um olheiro, ele não reforma o vaso quebrado. Ele não cola as peças. Ele desfaz o barro e ele faz o barro de novo. Então o novo nascimento, como Paulo diz em capítulo 6, versículo 15 de Gálatas, é que olha só, o que você fez antes não interessa. Sabe por que não interessa o que você fez, o que você pensava, quem você era antes? Porque depois que você decide escolher uma vida com Deus, Deus ele faz de novo. Não interessa o que era antes. Se eu comprei esse lugar e ao invés de reformar, eu vou demolir esse lugar e fazer uma casa nova, não interessa se o banheiro era lá atrás. Não interessa se não tinha tubulação de esgoto aqui para colocar o banheiro aqui na frente. Eu estou fazendo de novo. Se eu estou fazendo de novo, eu faço como eu quero. Eu não estou preso às correntes, eu não estou preso às disposições, eu não estou preso aos vícios, eu não estou preso às coisas existentes antes do novo nascimento. Eu estou fazendo de novo. Então, nascer de novo é, de fato, o que você era antes, o que você fazia antes, o que você pensava antes, não interessa. O que interessa é ser uma nova criatura. Ainda, sobre o novo nascimento, 1 João capítulo 3, versículo 9. 1 João capítulo 3, versículo 9. João capítulo 3, versículo 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Repare, de novo, meus irmãos, a Bíblia ela é muito didática. João não fala assim, vê se está escrito na sua Bíblia. Qualquer que é nascido de Deus não peca. É assim que está escrito? Não peca? Não. Não comete pecado. Não vive na prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Não comete pecado, está escrito aí? Na prática. Porque é possível uma pessoa que vive em Deus cometer pecado. Mas tem uma diferença entre você cometer pecado e você viver na prática do pecado. Eu jogo boliche, mas eu não pratico boliche.
Tem uma diferença. O que é você jogar boliche? É você pegar a bola e arremessar nos pinos. Uma hora a bola pula, vai para a pista do lado, tem hora que tu acerta, faz um strike, tem hora que tu erra tudo. O que é você praticar no boliche? É eu todos os dias, uma vez por semana, eu tá ali. Fazendo. Eu faço já que eu nem sinto. E aí você fala assim, caramba, Diego, como que você arremessa a bola do boliche e você derruba todos os pinos sempre? Ah, não sei, eu só arremesso. Por quê? Porque eu pratico. Aquilo já está no meu inconsciente, aquilo já está no meu natural. João diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Está vendo a importância de você não só ler a Bíblia, mas você estudar a Bíblia? Várias versões, comparar traduções. Você sabe qual é a tradução dela? É uma versão da Arca atualizada. Mas ainda é Arca. Ainda é Arca, mas atualizada. A minha Bíblia é no mesmo ano, mas a minha Bíblia também tem umas palavras diferentes com a versão específica. A minha também é Arca, mas não é atualizada. É um texto mais antigo. Tá vendo a diferença? Tá vendo que ler a Bíblia não é só ler a Bíblia? Ler a Bíblia é estudar a Bíblia. É você leu na Arca, aí você lê na NTLH, aí você lê na NVI. Ah, é porque a Bíblia está errada? Não, não é que a Bíblia está errada. É porque é uma tradução. Então você precisa comparar. Aí você vai, pega uma Bíblia, o Novo Testamento em grego. Como é que é a palavra no grego? O que a palavra no grego significa? O que a palavra no hebraico significa? E aí vocês vão ver que quando a gente só lê a Bíblia, você fica assim, não, mas peraí, tem coisa aqui, não estou entendendo. Aí muitas vezes a gente fica, então é isso, por isso que ele usou essa figura. Por isso que ele falou desse jeito. Por que Paulo fala lá? Porque hoje você vê hoje você vê a Cristo como um espelho, mas naquele dia nós veremos face a face. Só que você olhar para o espelho hoje, eu consigo ver todos os poros do meu rosto. Mas por quê? Você precisa saber como é que era um espelho na época de Paulo. Um espelho na época de Paulo era um metal polido. Pega uma panela bem polida e se olha para ver se você consegue se olhar igual você se olha no espelho. Por mais bem polido que ela esteja, você não vai ter 100% de clareza que você tem hoje no espelho. Então, por isso que não é só ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. Você queria falar alguma coisa? Sim, quando você falou que o pecado é uma escolha. Mas eu acredito que é sempre. Quando que o pecado não é uma escolha? Porque vamos supor, a ira. Eu não escolho ficar irado. Mas você pode escolher viver uma vida, vamos dizer assim, cheia do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo não deixe você se irar tão facilmente ou no grau que você tem Eu antes. falo assim, vamos supor, que eu tô, vamos supor, no trabalho, e aí eu tô pedindo, eu acordo pedindo a Deus, porque eu como tudo bem durante o dia, no trabalho, eu faço uma oração. Só que como às vezes eu tenho um ponto fraco nessa parte da ira, pode ser que eu sou usada nessa parte. Então alguma coisa, tipo assim, alguém ou alguma coisa acontece e eu iro, mas eu não quero aquilo, eu não quero aquilo. Então, posso dar um conselho? Ao invés de você orar e pedir a Deus para que tudo vá bem no seu trabalho, você ora e peça a Deus para que te transforme, para que a ira para que você não seja uma pessoa que se ira tão fácil. Talvez você está olhando para um lado, mas a tua saída está do outro. Entende? Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus ele pode fazer com que todos os dias do seu trabalho seja uma maravilha. E que você nunca se ire no seu trabalho? Pode, sim, ele é Deus. Mas que ganho você, como uma nova criatura, não interessa como é que era a Letícia antes, mas que ganho você, como uma nova criatura, teria se Deus fizesse com que todos os dias do seu trabalho fossem uma maravilha? Que ganho teria? Tem muito mais valor Deus ele te transformar, moldar o seu jeito, né? E aí o que nós entendemos na Bíblia é que Deus ele não muda a personalidade, mas ele nos ensina a ter um autocontrole. Então, se você é uma pessoa que se ira muito fácil, se irar você vai continuar se irando.
Só que antes, se hoje você se ira com 5, depois você vai se irar com 10. Vamos dizer assim, né? Colocando apenas números, para a gente ficar mais, faça a comparação. Aí sim tem muito mais ganho. Porque aí você pode falar assim, olha quem eu era e olha quem eu sou. Então, muda a tua oração. Ao invés de você orar e falar assim, Deus, que hoje o meu dia seja uma caminhada no parque. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a ter autocontrole. Espírito Santo, me ajuda a ter autotemperança. O fruto do Espírito. Né? Ora, muda a tua oração e ao invés de pedir para que Deus te traga, te afaste da aprovação, peça ao Espírito Santo para que você desenvolva o fruto do Espírito. Assim, entendeu? eu peço isso também, mas Não, a Fabiana fala assim, você fala, parece que é fácil. Eu falo, não é que é fácil, é simples. Simples é diferente de fácil. Né? Fazer arroz é simples, mas não é fácil, não é não para mim. Diga. Acho que às vezes a gente como cristão, a gente tem a mania errada, digamos assim, de subestimar às vezes o Espírito Santo. Certamente. A gente não de fato às vezes esquece que ele está ali para ajudar a gente. E a gente precisa pedir para ele que ele vai ajudar. E eu, por experiência própria também, em várias áreas da minha vida que tinha muita dificuldade, eu pedi para o Espírito me ajudar e ele me ajudar. E é um processo, não é do dia para a noite, mas é um processo. Exatamente. Só que nós, como seres humanos, a gente tem dificuldade de aceitar. E aí eu digo isso não somente pela Bíblia, mas experiência própria. A gente tem dificuldade de aceitar que nós precisamos mudar. Nós sempre achamos que o outro precisa mudar, que a situação precisa mudar. Eu dei esse exemplo aqui algumas vezes. A pessoa ganha 1.000 euros. Aí ela fala assim, se eu ganhasse 2.000 euros, eu não seria endividado. Se eu ganhasse 2.000 euros, eu daria o dízimo. Aí a pessoa ganha 2.000 euros. Ela fala assim, 2.000 euros não dá. Se eu ganhasse 3.000, eu pagaria todas as minhas dívidas e viver uma vida liberdade financeira. Se eu ganhasse 3.000, eu certamente daria meu dízimo. Ela ganha 4.000. O que precisa mudar não é o trabalho dela, não é o salário dela. O que precisa mudar é ela. Se a pessoa não consegue viver com 1.000, ela não vai conseguir viver com 10.000. Se ela ganhar 100.000, ela não vai conseguir viver com 100.000. Porque o problema é ela. Só que nós temos dificuldade de aceitar que nós somos o problema. Então a gente prefere pedir a um Deus, Papai Noel, que tire os problemas da nossa frente. E aí Deus fala assim, meu irmão, meu filho, se eu tirar o problema da sua frente, tu vai dar de cara com o outro, porque o problema é você precisa mudar. Por isso que Paulo diz que não importa a circuncisão ou a incircuncisão, é uma nova criatura. Entende por que tem que ser um novo nascimento? Se fosse um renascimento, se fosse uma reforma, não ia adiantar nada. Ia sempre estar reformando. Você pega uma casa que ela tem um telhado, sei lá, de palha. E aí você fala assim, não, vou trocar esse telhado, vou colocar um telhado de telha. E aí, olha só, não pode colocar um telhado de telha, porque as paredes só suportam um telhado de palha. Então você tem que estar sempre trocando o telhado de palha. Se fosse um renascimento, se fosse uma reforma, Deus ia ter que estar sempre trocando o telhado de palha. Então o que faz? Olha, você quer viver no Espírito? Você quer viver com Deus? Então você precisa de um novo nascimento. Você derrubar tudo, levantar uma parede nova e aí a gente coloca um telhado de telha, que vai durar o tempo que tem que durar. Por isso o novo. Pessoal, a Bíblia é muito didática. Nós é que complicamos a Bíblia. A Bíblia é simples. Ela é muito didática. Ela é muito fácil. É a gente que complica. Por quê? Porque quando a gente lê Paulo falando que, olha só, é uma nova criatura, a gente fala assim, não, mas eu não quero ser uma nova criatura. Nova criatura dá muito trabalho. Mas o que eu gostava antes dá muito trabalho. Mas como assim? Eu tenho 5 peças de roupa no meu guarda-roupa. Uma nova criatura? E se eu tiver que jogar 4 fora e ficar com uma só? Hã? Então, mas as pessoas normalmente pensam assim, mas se eu tiver que ficar com uma só? Já pensou em repetir roupa todo domingo? Não posso comprar de novo. Ué, você pode ficar com uma só e repetir todo domingo.
Você pode ficar com uma só, repetir todo domingo, e Deus cegar os olhos das outras mulheres, para não ver que você está com a mesma roupa todo domingo. Você pode ficar com uma só, e o Espírito Santo te guiar por Berlim, para você comprar não só mais 4, mas mais 9 e ficar com 10. Antes você tinha 5, agora você tem com 10. Só que a gente pensa o quê? Mas eu tinha 5, vou ficar com uma? Não dá. Eu preciso... O problema somos nós. A Bíblia é muito simples, a Bíblia é muito fácil. Ser uma nova criatura é muito bom. Nós é que dificultamos. Nós é que colocamos, mas o porquê? Mas e não sei o quê? Mas e como vai ser? Nós que dificultamos. E Deus, quando apresenta, Ele apresenta, olha só, segue, porque é bom. E Ele garante. Ele garante. Aí você fala assim, não, um exemplo que eu já vi isso acontecer. O exemplo do casal, né? A pessoa tá junta ali, tá juntada, aí se converte, aí o pastor chega e fala assim, não, olha só, você precisa casar. Aí a pessoa fala assim, não, mas é muito complicado, eu não tenho dinheiro para casar. Não, o cartório custa muito caro. Não, porque o sonho da minha mulher é ter uma festa de casamento. Não dá, a gente precisa esperar mais um pouco. Não, vamos esperar e tal, não sei o quê. Você que está complicando. Porque se você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu tenho que casar? Tá bom, eu quero casar, mas eu preciso de dinheiro para casar, porque eu não tenho dinheiro para pagar o cartório. Deus, eu tenho que casar, mas eu queria uma festa, Deus. Eu sei que para o senhor pode ser besteira, mas eu queria uma festa. Eu sei que eu estou casado há 30 anos, mas eu queria entrar de branco na igreja. Deus, Ele providencia. E quando nós vemos que as pessoas se colocam de fato na presença de Deus, no sentido de, olha só, Deus, é isso que eu faço? Tá bom, eu faço, mas o resto tu cuida? Deus, Ele providencia. Deus, Ele não abandona. A gente tenta limitar a Deus o tempo inteiro. Porque a gente quer fazer, a gente quer que Deus faça do jeito que nós, do jeito que a gente quer, o que a gente quer, no tempo que a gente quer. A gente não consegue entender que não é a gente que determina o que Deus vai fazer. Deus, Ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele, da forma dele, mas Ele vai fazer. O que a gente precisa fazer é olhar para o outro lado, fazer o que Ele tem. É para ir para onde, Deus? Ah, eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus não tinha nem mostrado a terra para Abraão. Ele falou, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão sabia para onde ia. O que Abraão fez? Não, Deus, mas só, veja bem, aqui eu tenho uma escola, lá eu vou ter escola. Abraão não tinha filho nessa época, mas Abraão já tinha lá o catarrento Isaac. Mas Deus, lá tem escola para Isaac. Mas Deus, lá vai ter amiga passada. Mas Deus, lá eu vou ter... Qual o mercado que eu vou ter lá? O que eu vou... Não, Abraão, ó, vamos embora. E Deus levou ele para onde? Para a terra ruim. Deus já fez alguma coisa ruim? Deus mandou Godô num deserto. Veja bem, o povo estava num deserto. Aí o povo reclama que queria comer carne. Deus veio falar assim, vocês estão muito mimados, vocês vão continuar comendo maná porque é o que dá, sustenta vocês. Vai comer maná. O que Deus faz? Tá bom, tem carne? Eu mando carne para você no deserto. No popular, Deus ele mima a gente. Deus é pai. Que pai não mima o seu filho? Todo mundo aqui que é pai. Você pode criar o seu filho da forma mais rígida que existir. Mas não tem uma hora ou outra que tu dá um mimo assim? Não tem uma hora ou outra que tu dá um picolé às 10 horas da noite? Que tu dá 2 chocolates ao invés de 1? Com Deus é a mesma coisa. Então se coloca na posição que Deus quer e deixa que o resto Ele faz. É um novo nascimento. A Bíblia é muito simples, é muito fácil. É um novo nascimento. O Léo, ele diz o que ele vai comer? Não, ele fala, ele chora, ele fala assim, estou com fome. E aí a Letícia dá qualquer leite para ele? A Letícia dá leite estragado para ele? A Letícia dá leite ruim para ele? Dá o que ele precisa. Pode não ser a melhor comida do mundo, mas é o que ele precisa. E ele come feliz da vida. Eu acho interessante, quando o Daniel nasceu, uma vez a gente foi lá para mim, e meu cara falou assim, porque, falou para Fabiana, porque a
comida que você está pro Daniel é muito ruim, que é sem sal. E a Fabiana falou assim, mas ele não conhece a comida com sal. Para ele é melhor comer que tem. Ele não conhece a comida sem sal. A comida com sal. Então para ele não existe com sal e sem sal. Por quê? Porque ele é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é um novo nascimento. Nunca experimentou o sal. Então para ele não existe com sal ou sem sal. Para ele não existe o não pode sal. Ele não conhece o sal. Só que aí nós queremos nascer de novo. Mas eu falo assim, não, eu quero nascer de novo, mas eu quero a minha comida com sal. Eu quero nascer de novo, mas eu quero a minha bebida com açúcar. Aí você diz como que Deus tem que fazer. Aí não dá. Porque aí Deus fala assim, não, a tua comida tem que ser sem sal. Porque sal aumenta a pressão. Aí vira o quê? Não, sal não pode. Aí o que você tem? Vontade de comer sal. Não, eu quero minha sobremesa com açúcar. Nasci de novo, Deus. Mas eu quero minha sobremesa com açúcar. Aí Deus fala assim, não, açúcar não pode, meu filho. Porque açúcar demais dá diabetes. Não, mas eu quero com açúcar. Ah, então açúcar não pode. Tu vai querer comer o quê? Açúcar. Se você nascer de novo e só falar assim, Deus, estou com fome. Deus vai te dar comida e tu vai comer vida da vida. Deus, agora eu quero uma sobremesa. Vai ter dia que a sobremesa vai ter mais açúcar. Vai ter dia que a sobremesa vai ter menos açúcar. Mas sempre vai ter a sobremesa que você precisa. Entendem por que o novo nascimento? Entendem o que é o novo nascimento? O novo nascimento é falar assim, Deus, nasci de novo. Preciso andar. Me ensina a andar. Deus, nasci de novo. Preciso aprender a falar. Me ensina a falar. Deus, nasci de novo. Preciso me vestir. Me ensina a me vestir. Deus, nasci de novo. Preciso trabalhar. Me ensina a trabalhar. Nascer de novo não é Deus, nasci de novo. Ó, tô andando, tá? Vê se o jeito que eu tô andando tá certo ou tá errado. Deus, ó, nasci de novo, hein? Diz aí se o jeito que eu tô me vestindo tá certo ou tá errado. Nascer de novo não é isso. Isso é reformar. Nascer de novo é, olha só, eu preciso. Me ensina. Não interessa se você é circunciso ou circunciso. O que importa é uma nova criatura. Nascer de novo. Jesus, quando ele fala para Nicodemos, ele fala lá em João capítulo 3. João capítulo, vamos voltar lá para João capítulo 3. Jesus diz assim no versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E diga, agora eu já não estava bem com a história do nascer de novo. Aí agora tu me convenceu que eu tenho que nascer de novo. Mas além de nascer de novo, tem que ser da água e do Espírito. Aí também já está complicando a minha história. O que significa nascer da água e do Espírito? Bom, como eu disse, o nascer de novo é um processo. Quando a Bíblia fala sobre nascer de novo, Jesus ele usa dois termos para destrinchar o nascer de novo. Ele fala, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo ele tem que ser da água e do Espírito. Alguém sabe dizer o porquê água e o porquê Espírito? Hã? Da água porque limpa? Muito bom. Abra a Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 33. João capítulo 1, versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 14. E aí eu vou ler só o versículo 7, depois eu vou ler o versículo 10, depois eu vou ler o 13 e o 14, tá? Mas a passagem da mulher de Samaria, da mulher samaritana. O versículo 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus ele encontra uma mulher samaritana no poço. E aí ele fala para a mulher, me dá água para beber. Aí no versículo 10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus em quem é o que te diz, e quem é o que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher vai e dá água para Jesus e Jesus fala assim, se tu soubesse quem eu sou, você ia me pedir para te dar água. Eu te daria água viva, eu te daria uma água diferente. Versículo 13 diz, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Quando a Bíblia está falando, vamos ler ainda João capítulo 7, versículos 38 e 39. Versículos 38. Versículo 38. João 7, 38 diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que significa água? O que é nascer da água? Ninguém tem ideia do que significa água? O que produz na pessoa? Que, como nós lemos lá no versículo, no capítulo 4, no versículo, capítulo 4, no versículo 14, diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que produz isso na vida do crente? Hã? The Word. Repete, por favor. E aí traduz para português. Water represents the word. The word coming from Jesus Christ. A água representa o poço que vem de Jesus, a fonte que vem de Jesus. E o que é essa fonte? Praticamente nos nossos dias. E o que é? O que você tem que quando você usa, quando você abre, produz vida? Que quando você tem dentro de você, produz vida? A palavra? A palavra. O nascer de novo, você precisa nascer da água. Você precisa nascer da palavra. Você precisa ter a palavra. Você precisa estudar a palavra. Você precisa viver a palavra. Você precisa meditar na palavra. Porque é a palavra quem produz vida. Quando um crente começa a morrer? Espiritualmente. Quando para de viver a palavra. Quando ele para de viver a palavra, de experienciar a palavra. Um crente ele começa a morrer quando ele para de viver a palavra. E isso pode acontecer de várias formas. Isso pode acontecer quando ele para de vir à igreja, por exemplo, ele para de ouvir a palavra. Às vezes ele está morrendo dentro da igreja, porque ele está vindo para a igreja não para ouvir a palavra, ele está vindo para a igreja para ver o irmão, ele está vindo para a igreja para participar da atividade. O crente ele começa a morrer quando ele passa a negligenciar a palavra, a lei, a Bíblia. O que é nascer de novo? É nascer da água. O que é nascer da água? Nascer da palavra. Você precisa ler a palavra. Um crente, uma pessoa não vai nascer de novo se ela não ler a palavra. Uma pessoa não vai nascer de novo se ela não viver a palavra. Uma pessoa não vai nascer de novo se ela não estudar a palavra. Ouvir, ler, praticar, meditar, ter a palavra todos os dias. Não vai nascer de novo. Não vai. Por isso que a gente fala. A gente não quer que vocês venham, a gente que eu digo, o ministério da igreja, não quer que vocês venham para o culto de doutrina para encher a igreja, para recolher ofertas. A gente não quer que vocês venham, o ministério da igreja não pede para vocês virem para a escola dominical e estar aqui às 10 da manhã, ao invés de estar aqui às 11h20, 11h15, para a gente ficar sozinho aqui, para eu ter aluno. Porque é melhor dar aula quando tem muita gente. Não. É porque quem não tem a palavra morre. Morre. Seca. É igual uma planta. A Bíblia, ela é muito fácil. Pega uma planta e deixa sem água. O que acontece com essa planta? O que acontece com a planta? Morre. Pega um crente e deixa sem água.
sem a palavra, o que acontece com esse crente? Morre. Aí você vê muitas igrejas cheias de pessoas mortas na igreja. Por quê? Trocaram a palavra pelo louvor. Louvor é louvor, palavra é palavra. Louvor dentro da igreja é quando o homem fala com Deus. Quando que você canta na igreja? Você não canta para o pastor, porque ela não deveria. Você não canta para se apresentar para os outros irmãos, porque ela não deveria. Quando nós cantamos na igreja, nós estamos louvando a Deus. Louvor. Louvando e adorando a Deus. Quando a palavra está sendo praticada, explicada, exercida, é Deus falando conosco. Eu não posso trocar a palavra pelo louvor e continuar vivo. Eu vou morrer. Por isso que muitas igrejas morrem. Por isso que muitos crentes morrem. Porque não tem a palavra. Nascer de novo é nascer da água. É nascer da palavra. Mas nascer de novo, Jesus fala também sobre o Espírito. O que é o Espírito? E aí é muito mais direto em comparação com o que a gente imagina. É o Espírito Santo. Não basta somente eu nascer da água. Ah, não, você não está falando que a água que me dá vida? Então se eu tiver muita água, eu vou ter muita vida. Então, você tem um ambiente propício para ter muita vida. Mas se você pegar uma planta e você despejar nela 3 litros d'água por hora, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer. Então ela precisa de alguém que coloque muita água nela. Mas não de uma vez só. Tem hora que vai precisar de mais, tem hora que vai precisar de menos. Eu tenho uma planta em casa. Se eu vou sair de casa e vou passar 1 hora fora, eu não preciso colocar água. Mas se eu vou passar o dia inteiro fora, eu preciso colocar uma quantidade de água. Se eu vou passar no final de semana fora, eu preciso colocar uma outra quantidade de água. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Porque o Espírito sabe dosar a água. O Espírito sabe conduzir a água. O Espírito sabe colocar mais água, colocar menos água. O Espírito sabe a água que eu preciso. O Espírito sabe conduzir aquela água, usar aquela água para que aquela água se torne em vida, não em morte. Tem muitos crentes, tem muitos cristãos que morreram. Abundância de água. Mas como pode a abundância de água, a abundância da palavra de Deus matar um cristão? Legalista. Virou um fanático. Estudou demais a Bíblia. Leu demais a Bíblia. Se pegou demais no pensamento científico da Bíblia e morreu. Faltou o Espírito. Tem muito cristão que morreu espiritualmente. Por quê? Muito espírito, pouca água. É como eu viajar e eu falar assim: Douglas, eu vou passar 2 meses no Brasil, tu pode ir lá em casa e molhar a planta? Posso. Vinícius, vou passar 2 meses no Brasil, tu pode ir lá em casa e molhar a planta? Posso. Franz, vou passar 2 meses no Brasil, tu pode ir lá em casa e molhar a planta? Posso. Muito espírito para pouca água. Tem muito crente que morre porque tem muito espírito para pouca água. É muito espiritual, é muito Espírito Santo, é muito, E aí, uma igreja pentecostal, um culto pentecostal, todos nós, eu imagino que de alguma maneira já presenciaram, um culto pentecostal, porque o Espírito Santo, aí roda, pula, cambalhota e tal, não sei o quê. Muito espírito, pouca água. Nem muita água e pouco espírito, nem muito espírito e pouca água. Precisa nascer da água e do Espírito. Da palavra e do Espírito. Junto. Muita água, pouco Espírito, planta afogada. Muito Espírito, pouca água, planta seca. Nos 2 casos, vai morrer. É água e Espírito, junto. Crescendo junto. A água traz vida, mas o Espírito é quem rega. Às vezes ele vai colocar muito, às vezes ele vai colocar pouco, às vezes ele vai domar.
Nascer de novo é isso. É água e espírito. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo. Né? A gente poderia, de uma forma parafrasear, falar assim, tu tá com muita água, tu conhece muita lei, mas cadê o espírito? Aí tu conhece muita lei, aí tu julga o irmão lá que no sábado precisou fazer alguma coisa. Vocês aí, fariseus, conhecem muita lei, mas aí Jesus vai curar, e não, Jesus não pode curar porque é um sábado. Está muito conhecendo da lei. Nasceu muito do espírito, é muito movimento, é muito blá blá blá, é muito língua estranha, muito profecia. Tá, mas e a Bíblia? E o ensino da palavra? Muita profecia, uma profecia vazia, não quer dizer nada. Muita língua estranha, mas será que é língua estranha mesmo? É estranha até para Deus, às vezes é língua estranha até para Deus. Até Deus fala assim, eita rapaz, hoje teve língua estranha naquele culto lá, porque nem eu não entendi. Falta água. Nascer de novo. Quer nascer da água e do Espírito. A água, a palavra. O Espírito Santo. Está vendo como a Bíblia é simples? Está vendo como a Bíblia é fácil? A Bíblia é muito fácil, meus irmãos. Os exemplos que Deus dá são impossíveis de alguém chegar e falar assim, ih, Deus, fiz errado. Mas por que você fez errado, Diego? Porque eu não entendi. Não tem como falar, não entendeu. Porque Deus usa a água e o Espírito, uma coisa que você tem. Quem aqui tem uma planta em casa? Todo mundo tem uma planta em casa. Até eu que não gosto de planta, tenho um pé de manjericão lá em casa. Que morre. Por que morre? Porque falta água. Tem muito espírito, tem 4 pessoas dentro de casa, mas não tem água. Aí morre. Está vendo como a Bíblia é fácil? Está vendo como a mensagem é simples? Precisamos nascer de novo. Da água e do Espírito. Para nós encerrarmos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 21. Depois nós vamos ler João capítulo 1, versículo 14. E depois nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 23 de Mateus capítulo 1. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Ela dará um filho, né? No versículo 21 diz que salvará o povo dos pecados. Ela dará um filho que o seu nome diz Deus conosco. A Bíblia é muito simples, ele é muito fácil. Se a Bíblia diz Deus conosco, é Deus conosco. Não é Deus com eles, é Deus conosco. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E por fim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos ler até o versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Meus irmãos, nós passamos aqui 2 semanas, 2 domingos, falando sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento, o que não é o novo nascimento, o porquê nós precisamos nascer de novo, o que significa nascer de novo. E aí eu tenho certeza que algumas pessoas podem estar assim, poxa, mas é muito difícil. Poxa, mas eu não consigo. Poxa, mas não dá. Porque eu era circunciso. Não dá porque eu era incircunciso.
O Paulo fala só, não interessa circunciso ou incircunciso, é uma nova criatura. Ah, não dá por causa do meu pai, não dá por causa da minha mãe, não dá por causa do meu marido, não dá por causa da minha mulher, não dá por causa do meu filho, não dá por causa da minha filha, não dá por causa do cachorro, do papagaio e do periquito. Olha só, Deus ele deu o seu filho para que todo aquele que ele crê não pereça, não tenha vida eterna. Deus ele entregou o seu filho para que você possa nascer de novo. Você só precisa querer nascer de novo. Não se preocupe se dá ou se não dá. Não é a nossa função, não está na nossa responsabilidade julgar se dá para eu nascer de novo ou não. Não está na minha função, não está sob a minha responsabilidade saber se eu vou conseguir nascer de novo ou não. A minha responsabilidade, a minha função, o que cabe a mim é falar assim, Deus, eu quero nascer de novo. A partir daí, Deus é quem cumpre a obra. Então, se você quer nascer de novo, mas você tem um saco de problemas ou um saco de dificuldades que você acha que te impede de nascer de novo, você pega o saco, joga fora e fala assim, Deus, eu quero. Porque a única coisa que Deus precisa, de fato, isso é a única coisa que Deus precisa. Diego, como assim Deus precisa de uma coisa? Se você nunca ouviu isso, guarde isso. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Mas tem uma coisa que ele precisa. Sabe o que é? Ele precisa que você queira. Ele precisa que você queira. Deus ele não pode chegar, derrubar a sua casa e te fazer uma pessoa nova. Se você não quiser. Então, se você quer nascer de novo, mas você tem de novo um saco de problemas, de dúvidas, de dificuldades, de pessoas, de coisas que você acha que te impede de nascer de novo. Por que eu digo acha? Porque às vezes você acha que impede, mas não impede. Às vezes você acha que vai ser um problema, mas não vai ser um problema. Às vezes você acha que vai ser um problema, mas vai ser a solução. Então pega esse saco de coisa e fala assim, Deus, eu quero. E esquece o saco, joga ele fora. E Deus vai fazer. O Deus que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que deu o seu único filho para salvar os pecados. O Deus que deu o seu único filho, que o nome significa Deus conosco. Ele dá o seu filho e fala, esse filho significa que eu estou com vocês. Você acha que ele vai tirar o impedimento? Se você quiser. Mas você precisa querer. Além de querer, você precisa nascer de novo. Nós vimos, hoje e na semana passada, o porquê que nós precisamos nascer de novo. Não tem como servir a Deus nascendo da carne. Ou sendo nascido da carne. Nós precisamos nascer de novo. Então ore a Deus. Peça a Deus que te ajude a nascer de novo. Fala para Deus, Deus, eu quero. A gente acha que não consegue, mas tudo que Deus precisa é ouvir, eu quero. Só isso. E aí quando você fala, eu quero, abre um mundo de coisas espirituais na sua vida. Aí quando você fala, eu quero, assim, de maneira figurada, eu fico imaginando Deus na porta, com todo o equipamento, a força de trabalho, tudo pronto para derrubar a casa e fazer a mansão. Você fala assim, eu quero. Entra todo mundo e quebra, não sei o que, uma casa nova. Você nasce de novo, você nem vê. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais, você nem percebe. Aquilo que você gostava antes, você não gosta mais, não faz falta. Aquilo que você achava que era importante, não é mais importante, tu não está nem aí. Aquilo onde você tinha esperança, já não significa mais nada para você, porque a tua esperança já é outra. E você não está nem aí. Os problemas que antes eram problemas gigantescos, você não conseguia viver sem. Agora você fala assim, problema? O problema é viver sem Jesus, meu filho. O problema é viver sem Jesus, meu irmão. E esse problema eu não tenho, graças a Deus, porque Ele vive e reina na minha vida. Tudo que você precisa é falar, eu quero. Não se preocupe com o resto. Só fala para Deus, Deus,
Eu quero. Eu tenho um vício. Não olha para o vício. Só fala, eu quero. Eu tenho uma dificuldade. Não olha para a dificuldade. Fala, eu quero. Eu tenho um passado. Não interessa o seu passado. Eu quero. E pode ter certeza que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Porque ele não mandou o filho dele em volta. Ele mandou o filho dele com uma missão. O filho dele cumpriu uma missão. E ele vai terminar de cumprir um propósito na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém?